Boa tarde, antes de mais. Venho apresentar-vos algumas considerações sobre as 4 obras de Almada Negreiros que estão no CAM, aquelas 4 pinturas de 1957. Ponto de Bauhütte, Porta da Harmonia, Relação 9-10 e Quadrante 1. São considerações geométricas as que vamos ver e vou tentar explicar-vos exatamente como é que ele construiu cada uma destas composições. Cada uma destas pinturas faz uso de traçados muitíssimo específicos, que não são terrivelmente complicados e, portanto, nós podemos dissecá-los hoje. E é isso que vamos fazer. Na década de 50, como aliás em quase toda a sua vida, Almada dedica-se muito à procura de um cânon. Nas palavras de Delfim Sardo, isto é um princípio geométrico inscrito na raiz do pensamento racional, anterior ao pensamento logocêntrico grego. Parece-me bastante evidente, mas de qualquer forma, uma ideia de geometria anterior à aritmética, geometria anterior à palavra, geometria quase num sentido intuitivo, se quisermos, harmónico, no sentido de harmonia visual. Onde é que a geometria pode ajudar-nos a encontrar esse tipo de ideia? Estas 4 pinturas foram apresentadas pela primeira vez na primeira exposição da Gulbenkian, e Almada faz questão de utilizar este ponto de Bauhütte em todas, embora só uma delas se chame ponto de Bauhütte. Vamos começar precisamente por essa e vamos ver o que é então isso, antes de mais nada, esse ponto. É um ponto que permitiria, teoricamente, calcular a divisão de uma circunferência em x partes iguais. 3 partes iguais, 4 partes iguais, 5 partes iguais. A origem deste nome é estranha e a origem da própria ideia do ponto também, mas vamos vê-la. Na tradição, isto vem da tradição oral germânica, havia associações laicas de arquitetos e construtores no século VIII e IX que eram os responsáveis, evidentemente, pela arquitetura, pelo desenho, pela estrutura arquitetónica das abadias beneditinas. E então, Ernst Mossel fixa esta expressão, que seria uma das regras, por assim dizer, desses grêmios. Um deles era, então, o grêmio de Bauhütte. Diz: um ponto que está no círculo e que se põe no quadrado e no triângulo, conheces o ponto, tudo vai bem, não o conheces, tudo está perdido. Tudo está perdido. Portanto, a tal ideia de conseguir encontrar um ponto do círculo que permita, com muita facilidade e simplicidade, desenhar um triângulo, um quadrado e, por que não, outros ainda. Vamos vê-lo já. Esta é a pintura em causa e esta é... Vê-se bem? Sim. Este é um desenho dos muitos, e não há como enfatizar isto o suficiente, desenhos, estudos e trabalhos de Almada que estão neste momento no espólio que eu tenho, como disse, e bem, tenho vindo a ter a possibilidade de trabalhar. E este desenho em particular é precisamente do ponto de Bauhütte, é numa folha quadriculada, e isto é pertinente e já vamos ver porquê. Mas lá está a hipótese de podermos desenhar um quadrado e um triângulo. Neste caso é um triângulo reto e é um triângulo 3, 4, 5. Acho que dá para ver ali, diz 3, 4, 5. Qual é a particularidade? Várias. O quadrado onde está inscrita a circunferência tem também ele 5. Daí que a diagonal daquele quadrado central também tenha 5. Depois esta questão deste triângulo 3, 4, 5, o professor Freitas poderá explicar-vos ainda um pouco mais sobre ela. Nós temos vindo a colaborar no projeto e ele, como matemático, saberá dizer algumas coisas mais. Como se vê perfeitamente,
acho eu, isto e aquilo que está ali é exatamente a mesma coisa. Portanto, na procura de Almada sobre este ponto ou sobre estas estruturas geométricas, ele encontra uma solução plástica, uma proposta visual plástica para uma obra. Outra coisa muito interessante aqui é o seguinte: outro desenho, outro caderno do Almada, do espólio, há uma grande diferença e é muito pertinente entre fazer isto com quadrícula e fazer isto sem quadrícula, fazer isto com régua e esquadro. E o mais interessante, e aqui sim a explicação será mais do Pedro do que minha, acho eu, é que com régua e esquadro a composição é exata, é matematicamente exata, e com quadrícula não. Teoricamente é mais fácil, evidentemente, seguir uma quadrícula. Os números estão lá, os valores são aqueles, portanto é só seguir a unidade. Mas aqui, sem unidade, sem referência de quadrícula, nós temos exatidão. Estou certo? Esta é a sobreposição do esquema que vimos aqui e aqui sobre a própria obra. Portanto, é claríssimo e não há muito mais a dizer. A obra Ponto de Bauhutte é a aplicação direta e clara do traçado na tela. Evidentemente, depois há este preenchimento, esta opção que já me parece de teor exclusivamente estético, de preto e de branco, mas que não altera em nada o traçado. Vamos seguir para a próxima tela, Porta da Harmonia. Antes de mais, é evidente que o ponto de Bauhutte está ali novamente, parece-me que é claro, não é? Que é a mesma utilização que víamos aqui, mas invertida, certo? Porquê Porta da Harmonia? Isto também é interessante. Porta da Harmonia porque, e nas palavras do próprio Almada, Porta da Harmonia, ele diz que é o rebatimento da diagonal do quadrado foi chamada Porta da Harmonia. O rebatimento da diagonal do quadrado. Evidentemente, se temos um quadrado e puxamos a sua diagonal, quando rodamos a diagonal para o lado inferior do quadrado, temos esta ideia, isto que ele chama de rebatimento, esta ideia de como abrir ou fechar de porta. E esta é a tal Porta da Harmonia. Isto, uma vez mais, papéis e números do espólio. Os textos vão ilustrando as imagens, curiosamente. Muitas vezes o que acontece não é que as imagens ilustram os textos, é que os textos ilustram as imagens, para nós melhor percebermos os ditos traçados. Porta da Harmonia, aqui explicada do princípio ao fim, pela mão do próprio Almada. Lá está a diagonal do quadrado e lá está o rebatimento da diagonal do quadrado, como que fechando uma porta. Esta relação que aparece aqui, 1:7, já aparecia no primeiro desenho de todos e também vai ser pertinente, já vamos ver exatamente como. Mas lá está o desenvolvimento de todo o traçado da Porta da Harmonia, que curiosamente, e isto é importante, não é só o desenvolvimento de um traçado visual. A preocupação de Almada era também uma preocupação matemática, era uma preocupação de ilustração de teoremas matemáticos ou de demonstração de teoremas matemáticos pela geometria. Concordarás? E, portanto, essas referências matemáticas também estão sempre patentes nos desenhos e nos traçados e nos esboços que ele elabora. E há muita tentativa e erro. Nem sempre os teoremas correspondem à exatidão que a matemática exige, mas as tentativas estão sempre lá. Estas igualdades correspondem a igualdades de distâncias. Portanto, quando ele tem que a distância ou da curva de O a 9 é igual a O, duas linhas a 9, etc. Bom, não vale a pena entrarmos muito, acho eu, por dentro disto. Isto só serve aqui para ilustrar a dedicação laboriosa de Almada à própria matemática. Não é só uma preocupação visual, é uma preocupação matemática também, como dizia. Mas, para finalizar então, a relação à Porta da Harmonia, os traçados que vimos estavam todos construídos com uma orientação,
O que é curioso, e não mais do que isso, porque os traçados não se alteram nada se forem feitos para a esquerda ou para a direita ou para cima ou para baixo, isso aí não faz diferença nenhuma, mas a versão final da tela que está no Centro de Arte Moderna está invertida e rodada. Portanto, se alguém reparou que os traçados não correspondiam exatamente à pintura como a vemos no CAM, reparou bem, porque ela está invertida e rodada. Mas os traçados, uma vez mais, claríssimos e todos eles desenvolvidos de uma ponta à outra por Almada, como vemos aqui, para a Porta da Harmonia. Prosseguimos, e são só 4, não se preocupem, para a relação 9-10. Esta relação 9-10 é muito importante, é uma das maiores preocupações de Almada em termos de traçado geométrico. Parece menos evidente aqui a utilização do tal ponto de Bahut, mas que eu tinha dito que era utilizado em todas e, portanto, vai cá estar e vamos já vê-la a seguir. O que é, entretanto, então, essa relação 9-10? É, no fundo, se nós dividirmos, e estávamos a falar desde o início naquela ideia de dividir uma circunferência em x partes iguais, 3, 4, 5, seja o que for, se nós dividirmos em 9 e a dividirmos em 10, há uma relação entre o ponto em que se divide para 9 e o ponto em que se divide para 10. A relação entre estes dois pontos, também ela é uma relação harmónica do ponto de vista da Almada Negreiros. Portanto, uma vez mais, a tal ideia de cânon, a tal ideia de encontrar um cânon, uma proporção, ou uma relação, ou um ângulo harmónico visual que precede ou que preside a todas as estruturas historicamente, não é? Todas as estruturas artísticas ou todas as expressões artísticas. Esta relação 9-10, o desenho, como é que ele se cria então? Uma vez mais aqui é evidente a utilização do traçado, como já ouvimos, do ponto de Bahut. Penso eu que é mais ou menos evidente. Lá está a tal proporção 1:7 que eu tinha falado no início, aqui em baixo, e aliás nas verticais também. Mas, portanto, esta é novamente a relação que vimos no início do quadrado, do triângulo e da circunferência. O que acontece é que aqui a Almada Negreiros vai selecionar, eu não sei se se vê bem os azuis, sim, selecionar pontos determinados, nomeadamente do canto superior esquerdo e ali da lateral direita, e desenhar aquelas circunferências a vermelho que têm um raio super claro, que é também determinado por estes traçados. Portanto, aqueles dois pontos que ali se vêem, ou daquele lado, são ali os pontos utilizados para o raio daquelas circunferências. E lá está. Esta, depois aqui é simplicíssima, é só ir buscar o canto e a mediana deste quadrado inferior e temos tal e qual a disposição que ele utiliza para esta pintura da relação 9-10. Portanto, exatamente o mesmo traçado, explorado de uma forma ligeirissimamente diferente. Esta, então, a relação 9-10. Para finalizar, temos quadrante 1, a talvez mais dinâmica e talvez mais complexa pintura das 4, que faz também ela uso do mesmo traçado, mas de uma forma bastante mais complexa, sim. Esta nós não vamos entrar em grande pormenor, mas fica uma ideia. Antes de mais, porquê quadrante? O que é isto de quadrante 1? Um quadrante é, a imagem diz tudo, parece-me, mas se dividirmos o quadrado em 4, temos 4 quadrantes. 1, 2, 3, 4 quadrantes. Quadrante 1 seria então do canto superior direito. Aqui, se nós considerarmos uma circunferência, eu peço desculpa pela qualidade das imagens, pensava que sim, eu aguentar um bocadinho melhor, mas se nós considerarmos uma circunferência, portanto, aquele será o primeiro quadrante, não é? Aquele quadrado lá de cima, ali também se pode verificar esse primeiro quadrante. A circunferência a considerar-se seria o dobro, portanto, viria até aqui, não é? E teríamos então 1, 2, 3, 4, os tais 4 quadrantes. Ele fala em quadrante 1 porque considera só aquele primeiro e utiliza as divisões da circunferência maior, aquela que eu referia. Uma vez mais, as tais relações 9-10 estão patentes e aqui por forma de igualdades também.
se nós virmos, e esta é muito simples e, portanto, é ótima de se ver, a distância, diz ele então, daquele 9 que está ali numa diagonal, será exatamente a mesma distância deste 0 a 9 que está aqui. Portanto, daquele 0 àquele 9. E a mesma coisa para o 10. Portanto, há sempre esta preocupação, uma vez mais, de fazer certas demonstrações visualmente, demonstrações de igualdades matemáticas. Uma vez mais, nem sempre totalmente correto, mas com conclusões ou com experimentações absolutamente fascinantes, temos nós, felizmente, tendo vir a encontrar. Finalmente, a sobreposição dos traçados todos necessários, de uma forma um bocadinho mais clara e ao mesmo tempo um bocadinho mais confusa, mas sobrepostos à própria pintura, como fiz para os outros todos. Isto é, aqui os traçados, alguns deles estão incompletos em relação àquilo que seria necessário, aqui estão todos, mas sim, é evidente que a sobreposição de traçados é quase extravagante. Mas estão cá todos e são eles que determinam de forma absolutamente exata a composição destas 4 pinturas. Para finalizar, gostava de vos deixar só com mais uma ou duas imagens. O que é interessante é que eu disse já que há muitos cadernos e muitas experiências de Almada. Não há, no entanto, curiosamente, muitas coisas no espólio que sejam claramente experiências para estas 4 pinturas do Centro de Arte Moderna. Isto é, não há muitas coisas... Desculpa, não há muitas coisas, já com aquele tal preenchimento a preto e branco, já com estas opções mais finalizadas das telas. E estes 2 papéis foram alguns dos poucos, agora poucos e não muitos, que eu encontrei nesse sentido. Curiosamente, Porta da Harmonia, tal e qual, mesmo título, mesma composição que o resultado final. Ali, o ponto de Bauhuth, ele diz o ponto que está no círculo, no quadrado e do triângulo, portanto, a expressão que nós vimos, que era a expressão que definia esse ponto de Bauhuth, e lá em cima, começo no quadrante. Aquilo é, evidentemente, um esboço para esta que nós vimos, este quadrante 1. Não tem esta diagonal ascendente, tem ao invés aquela barra vertical, mas o resto do traçado é o mesmo, e é feito em quadrícula, e é um esboço que ficou, que caiu por terra para a mesma composição. Começo no quadrante. O título final foi quadrante 1, primeiro quadrante. Este é um papel diferente, que é, acho eu, o único que encontrei com as 4 títulos finais, embora ali seja só quadrante e não quadrante 1, as portas da harmonia, quadrante, etc. E uma espécie de esboço de disposição, parece-me, das 4 pinturas, curiosamente numa parede curvada por alguma razão. Não há muito mais documentação sobre estas pinturas no sentido da sua forma final. Agora, no sentido dos seus estudos e dos esboços elaborados e dos traçados e não sei o quê, é maravilhoso encontrar dezenas e centenas de desenhos. Espero que tenha conseguido contribuir um pouco para compreender melhor estas 4 pinturas. É só, obrigado.